Sejam todos muito bem-vindos a mais um Rede Pará Podcast. Hoje o papo é China. Rapaz, Gilvan Capistrano, vamos falar da China aqui durante 1 hora ou mais. É isso mesmo? Você já está treinando o mandarim? Já estou falando quase meia palavra. Eu acho que eu ainda estou engatinhando para falar meia palavra também, mas isso é o de menos, né? A gente entende os dois, sai pelo menos um oi aqui, né, em chinês. E esse papo parece meio difícil de entender, mas não é não. A gente tem aqui os professores Vladimir Pomar e também o Antônio Silva, que vão falar exatamente sobre esse movimento, né? Principalmente nas universidades, uma universidade nossa aqui, enviando alunos para a China para que esse intercâmbio seja bom tanto para os chineses quanto para a gente e muito mais, né, Gilvan? É mais ou menos exatamente. Esse papo hoje. E a gente bate papo também, né, com o nosso professor Vladimir Pomar, na verdade, que está chegando para fazer um seminário em Paragominas, seminário do Investe Paragominas da Prefeitura, que ele vai focar lá na questão do agronegócio e tecnologia também, né, professor? A ideia, no caso de Paragominas, é a gente, a partir do potencial do município, a gente ver o que a gente pode conseguir de parcerias com a China, tanto do ponto de vista de exportações, como de atração de investimentos para Paragominas. Os chineses usam muito a expressão cooperação, né? Então, quando você vai fazer qualquer tipo de negócio, de intercâmbio, eles usam sempre essa expressão cooperar, né? Quer dizer, as pessoas trabalharem juntas, né? Nesse sentido. E é legal também, né, a gente ter essa possibilidade de quem é daqui, né, por exemplo, e já estudando mandarim lá na UEPA, né, na Universidade Estadual do Pará, de repente já acompanhe um seminário como esse, né, e já comece a se interessar, né, pelos negócios, por tudo que envolve, né, a maior economia do mundo hoje, que é a economia chinesa. Essa aproximação, né, professor, que é o nosso diretor aqui da UEPA, do Instituto Confúcio. Como é que é esse caminho entre atrair negócio? Como é que você vê dentro do Instituto? Como é que isso aguça as pessoas a procurarem o estudo do mandarim? O Instituto Confúcio, na verdade, ele surgiu principalmente com uma ideia acadêmica de aproximação entre as academias. Certo. Ele foi criado em 2004, né, na China, começou a se expandir. Hoje são mais de 150, quase 200 institutos no mundo todo. O foco, principalmente dos institutos Confúcio, sempre é um convênio entre uma universidade na China e uma universidade no país que recebe, né? Um dos focos principais, além do ensino do mandarim e da cultura chinesa também, é motivar os alunos, principalmente alunos universitários, por isso que, na verdade, a cooperação sempre em duas academias. E esses alunos têm a possibilidade de aprenderem o mandarim, fazerem prova de proficiência, receberem uma bolsa para estudar 1 ano na China, aperfeiçoar o aprendizado da língua. Além disso, fazer outra prova de proficiência no nível mais alto, até o nível 5 e 6, e quando eles voltam e se graduam, eles podem solicitar, através da embaixada ou do Instituto Confúcio, com a Universidade da China, bolsa para estudar mestrado, doutorado, ou seja, esse aprofundamento acadêmico, essa troca de conhecimentos também, e o que gera também resultados na própria questão de trabalho. Nós podemos ver um exemplo hoje aqui em Belém, onde várias empresas chinesas já se instalaram aqui no Brasil, e sempre nós temos pedidos no Instituto Confúcio da Universidade do Estado, alunos que já falam em mandarim para poderem trabalhar. Até mesmo porque muitos diretores... Existe mercado latente aí, já, né? Até mesmo muitos diretores são chineses, né? E eles não gostam de usar o inglês como a língua, né, de intermédio, gostam de realmente falar na língua materna deles. Então, é uma das indicações que a gente vê no futuro bem próximo, realmente, uma grande escala de mercado de trabalho, né, para nossos alunos hoje aqui nas diversas universidades que nós temos. Legal. E qual é o maior desafio para quem está chegando, querendo, né, de repente, pela curiosidade, aprender esse idioma que parece tão complexo? Quando alguém vai aprender o francês, o italiano, o alemão, o inglês, há algumas similaridades, mas acaba que a fonética, a maneira de você também escrever é completamente diferente, né? Então, como atrair, né, esses alunos para que eles aprendam de fato uma língua completamente diferente do usual, digamos assim, no dia a dia? O Instituto Confúcio na Universidade do Estado ele existe há 7 anos. O que nos chamou a atenção, na verdade, foi o interesse da população, seja acadêmica ou não, em aprender o mandarim. Nos chama a atenção, assim, principalmente quando a escrita chinesa, né?
A gente escreve de um jeito que para nós parece muito simplificado, enquanto em chinês você usa 5.500, 11.000, 13.000, podemos dizer, símbolos, caracteres para representar uma língua. Então assusta um pouco os alunos. Mas o que nós percebemos também, que a própria questão, né, dessa imersão que nós temos, a questão de, né, filmes asiáticos, doramas, começou principalmente no público jovem, interesse pela a cultura chinesa, a música chinesa. O próprio interesse aqui no estado do Pará, o que nos chamou a atenção é que nós vimos que há um grande interesse, principalmente da população mais jovem, com relação às artes marciais. Né? Então, muitas academias que ensinam artes marciais nos procuraram, e a gente vê o interesse desses alunos com relação... E essa questão do aprendizado, o que, na verdade, nós achávamos que seria uma dificuldade, pelo contrário, o que mais chama a atenção deles é a curiosidade, a escrita. Por exemplo, como você falou da fonética, a língua chinesa é uma língua tonal, diferente do português. Então, eles têm 4 tons. Então, o mesmo caractere tem tons diferentes, que você acha que é a mesma coisa ouvindo, na verdade, são significados totalmente opostos. Né? Então, esse interesse dos alunos, para você ter uma ideia, o que nos chamou muita atenção, logo quando o Instituto Confúcio começou, nós tínhamos apenas 40 vagas. E eu, como diretor, posso confessar, que já falei isso várias vezes, diz assim, 40 pessoas, acho que vai até sobrar vaga, onde é que as pessoas vão querer aprender mandarim? Porque eu achava que era um mundo também... Gente, nós tivemos uma procura de 600 pessoas no primeiro dia. E isso nós tínhamos aberto as inscrições para durar uma semana. Em 10 minutos acabaram as vagas. Né? Então, essa procura cada vez maior de interesse, e até mesmo como o professor Milton falou, na verdade, não é somente a questão acadêmica, né? Na questão da China, na questão do negócio. Hoje ela é a maior parceiro comercial do estado, do Pará, do Brasil. Então, na verdade, hoje eu vejo que os próprios estudantes, nós motivamos eles também a olhar o futuro, né, na sua preparação. Hoje nós não vivemos mais num mundo globalizado. Falar somente o inglês é básico hoje, já não é aquele diferencial. Hoje nós sabemos que o inglês ainda é a língua de intermeio mundial, mas a força que a China está ganhando, o mandarim com certeza já está entrando nessa questão da formação do currículo. Um exemplo do que você perguntou, nós temos ex-alunos que passaram um ano na China e quando voltaram estão trabalhando em empresas no sul do Brasil, só provavelmente eles colocaram no currículo que já falavam mandarim. E não é um mandarim tão fluente ainda assim, 100%. Mesmo que eles já conseguiram empregos nessa área, porque eles foram um diferencial dentro e selecionados, né, para naquela seleção de emprego. Legal. E assim... Também pensando na parte empresarial e principalmente no que a gente vai ver na palestra, como é que o empresário chinês tem recebido, né, esse fluxo de pessoas interessadas não apenas em trabalhar com os chineses, né, porque eles estão expandindo o mercado de uma forma como nunca se viu. Avassalador, né? Exatamente. E como eles recebem esse interesse do brasileiro, do paraense em aprender. E essas missões também, né, professor? Diga pra gente como é que funciona isso. Pois a primeira coisa que a gente tem que botar a mão na consciência aqui no Brasil é o seguinte. Nós, quando vamos para a China, a gente vai com uma noção errada, de modo geral, né? E a gente vai também com uma certa ingenuidade, porque o mundo inteiro está lá. A gente vai concorrer com o mundo inteiro. A China é muito competitiva, é muito profissional. Eles são muito focados, eles vão atrás, eles, sabe? Então, assim, por que o Brasil perdeu espaço na indústria mundial? Se você pegar hoje a participação brasileira na indústria mundial, nós estamos com 1,2. Nós não estamos entre os 10 maiores do mundo na área industrial. O Brasil já teve lá quase 10%, foi diminuindo. Por quê? Porque a gente não consegue concorrer, não consegue ser competitivo. Para começo de conversa, nós transportamos todas as nossas mercadorias em caminhão, exceto algum minério, digamos, né? Mas o resto é tudo caminhão. Mas é muito pouco, é ínfimo perto de tudo o que é produzido. Então, como é que você compete com um mundo que todo mundo tem trem, tem transporte fluvial, tem transporte de cabotagem, né? Transporte marítimo costeiro, e a gente está no caminhão. Então, em termos de custo de transporte, a gente perde para todo mundo. Então, quando a gente vai numa feira dessas, vai numa comitiva, a primeira coisa que acontece é todo mundo ficar assim, ó. É impressionante isso. O pessoal volta da China doidinho, né? Mas é um choque mesmo. É um choque. Eu brinco que eu digo, nós estamos indo para o planeta China.
Não é para um outro país, é para um outro planeta, né? E agora está pior ainda nesse sentido do choque, porque agora está muito mais tecnificado. Hoje na China, nas grandes cidades, você não usa dinheiro, é tudo QR Code, é tudo... Sim. Quer dizer, a pessoa... A velocidade com que as coisas acontecem, o grau de essa questão da inteligência artificial, da robótica, da automação, isso está numa velocidade tão grande, a velocidade com que a China... Eu digo que ela vai aos saltos, né? Se você pegar, eu faço isso por razões, eu escrevo sobre a China há muito tempo, então eu vou acompanhando a evolução dos indicadores de patentes, né, de inovação, de um monte de coisa. Todo ano saem publicados, né, os rankings e tal, e é impressionante como ela vai... Já não é nem mais anual, mas, né, já é... como ela vai avançando. Curto, né? Então o que acontece? A diferença fundamental é a escala. Porque uma coisa é Liechtenstein, que é um negocinho desse tamaninho, né? Luxemburgo, Bélgica, avançar não sei o quê. Outra coisa é um país que tem uma população economicamente ativa de 900 milhões de pessoas. Eu não estou falando da população toda, só da população economicamente ativa. 900 milhões de pessoas, é quase 10 vezes a brasileira. Então, um avanço, olha a escala que é isso, um avanço de 4 pontos no ranking é um absurdo. É um negócio de doido, né? Então você pega, por exemplo, a questão do PIB, a questão dos milionários, dos bilionários, as empresas, você pega aquela relação das maiores empresas, 500 maiores empresas, né? Eu peguei de 2012 e fiz a de 2022, a comparação. Rapaz, é chocante. As 500 maiores empresas do mundo, em 2012, a China tinha quase 100, hoje ela tem quase 200. Em 10 anos ela dobrou a sua participação nas 500 maiores. Mas aí na hora que você vê como as empresas chinesas avançaram, é muito impressionante. A empresa que estava em 18º está em 3º, a que estava em 44º está em 22º, e aí vai, né? Todas elas avançando, né? Isso em relação ao mundo. Então, assim, quando você pega uma missão, organiza uma missão para ir numa feira, eu já fiz isso muitas vezes, normalmente a gente procura fazer o quê? Como as viagens são lá dentro de 8, 10 dias, a gente procura pegar pelo menos 2 feiras, uma em Shanghai, uma em Beijing, ou as 2 em Beijing, ou as 2 em Shanghai, para o pessoal visitar, para não ficar numa feira só, né? E normalmente se organiza para visitar algumas empresas do setor que o pessoal né? Quando vai governo também, você organiza para o pessoal... Então, para quem organiza isso, é uma doideira, é um estresse danado. Eu já levei comitiva com 73 pessoas. Caramba, é muita gente. Então, assim, um grupo era para tal coisa, o outro grupo para não sei o quê, o outro grupo para não sei o que lá. Então, você tem, na verdade, 6, 7 grupos dentro de um grupão, que às vezes vai todo mundo num evento, às vezes metade vai para cá, metade vai para lá, às vezes um grupo vai para uma outra cidade. Cara, é uma logística, né? E brasileiro é ótimo para viagem assim, entende? Brasileiro cumpre horário, pontualíssimo. Brasileiro não resolve, de repente, sair, passear e te largar lá e você ficar doido atrás. Sabe o que você está no aeroporto de Shanghai e aí o cara resolve passear? Todo mundo vai embarcar e cadê o fulano? Ah, tá... Dando uma volta, foi ali. Aí eu consegui, nesse caso específico, eu consegui que a direção do aeroporto deixasse eu dar um aviso em português. Eu dei o aviso. Fulano de tal, quase que eu mandei. E pensa, ele não ouviu. Ele apareceu por um acaso, porque ele apareceu. Mas ele nem ouviu, né? Então tem umas coisas assim que as pessoas esquecem o seguinte: quando você vai para uma cidade como Shanghai, você está numa cidade com 25 milhões de habitantes. 25 milhões de habitantes. Então não dá do cara brincar em serviços, né? Beijing são 16 milhões de habitantes. Uma cidadezinha pequena do interior de Shandong, Linyi, tem 11 milhões de habitantes. É uma São Paulo. Então não dá do cara simplesmente... É aquela coisa, né? Queixada fora do bando é comida de onça, né? É isso, o cara tem que cair a ficha. Diz, olha, você está num grupo, fica amarradinho ali no grupo, porque
depois dá muita mão de obra para ir atrás. Né? Então, enfim, mas o que eu acho que é importante é o seguinte, qualquer participação em feira na China, a gente tem que lembrar que a gente não precisa ir lá só para comprar. A gente pode ir para botar stand, para participar. Eu já coloquei stand algumas vezes em feiras na China, já botei em Chengdu, lá no interior da China, lá na província de Sichuan, botei em Harbin, que é lá no norte, lá em nordeste, lá em Heilongjiang, em Beijing, em Shanghai. Então, assim, a gente pode fazer stands consorciados, o custo é baixo, porque se divide em várias empresas, e você está expondo para o mundo. Você não está expondo só na China. Esse ano parece que vai ter uma verve de feiras, né? Porque teve um freio, né, da pandemia, naturalmente. Esse ano vai, né, ser o bicho. Esse ano vai ser o bicho. Porque tem um represamento. Pois ali. né? Tem um represamento, né, desses 2 dias. Vai ser uma doideira. Professor, essa pujança chinesa, tanto se fala, tanto a gente vê matérias e influencia no nosso dia a dia aqui, no comércio, principalmente aqui no norte, porque a gente exporta. Agora teve um embargo da carne, e aí o pessoal dizem que se exportar muito para lá, vai faltar aqui. Como é que os alunos percebem, o senhor vê lá na universidade, né, no dia a dia de vocês, lá, no cotidiano das aulas, como é que esse burburinho soa por lá? Na verdade, acontece muito até como o professor Milton falou. Na verdade, a gente quando vai para a China, a gente acaba tomando um susto, porque na verdade nós temos uma ideia da China, são mitos equivocados que passaram para a gente. Certo. Né? É muito comum, ainda muitos brasileiros verem a China, igual como a gente via filmes de 30, 40 anos, pessoas andando de bicicleta lá em Pequim, né, na Praça Celeste, aquele monte de milhares de bicicletas. Plantando arroz. A primeira vez que eu fui à China, na verdade, eu vi que todos os meus mitos caíram por terra, porque na verdade a gente vê, como ele disse, realmente a China, ela não avança, ela dá saltos em avanço. Nossos alunos que foram também, porque você chegar lá e ver cidades ultramodernas, né, computadores e tudo. A primeira vez que eu fui para a China, imaginei, eu quis usar o cartão de crédito, passei a maior vergonha, professor. Já não se usava mais dinheiro, nem cartão de crédito, nem cheque. Passei a maior vergonha lá no shopping, estava eu e os outros diretores brasileiros do Instituto, nós compramos um lanche, queríamos pagar, e a gente tentando explicar inglês, e o atendente no caixa não entendia, e a gente ia dar dinheiro para ele, e ele não aceitava, e a gente lá, e aí digo, meu Deus, vão chamar a polícia, até que uma gerente de uma loja lá se aproximou, como ela falava inglês bem, nós explicamos, aí ela explicou, não, aqui não usa mais dinheiro, né? E na verdade, mas vamos ali na loja, você me dá e eu pago. Mas assim, aquilo foi um facinho pra gente. Como assim não ser mais dinheiro? Eu disse, não dá mais dinheiro na China. Então, quer dizer, gente ainda vinha, né? Quer dizer, parece que estamos 200 anos na frente. E isso é legal porque, na verdade, nossos alunos chegam lá também, essas ideias se imitam. Eu vi pessoas com carros luxuosos, pessoas usando motocicletas, né? Bicicletas elétricas, no transporte público, de uma maneira, pelo menos dentro do que eu vi em algumas cidades, melhor do que não, quer dizer, a gente vê esse avanço. Então, aquela ideia de um país altamente atrasado não existe. Mas, na verdade, o que acontece é que nós vemos o antigo é respeitado, é preservado, mas existe a China nova, a China tecnológica. A gente vê no próprio comportamento dos alunos, tantos aqui, né, porque como a gente vai ensinar a cultura, eles vão começando a ver essa nova realidade, e também os que já tiveram a oportunidade de estudar lá, eles voltam com a mentalidade diferente. É como o professor amigo, eles vêm com essa mentalidade, como são alunos universitários que vão se formar, poxa, mas como eu disse, como nós temos alunos nossos de engenharia assim, como é que aqui no Brasil não tem trem? Como é que o Pará é um estado tão grande? Se eu quero ir lá em Santa Catarina, tem que pegar um barco e passar 3, 4 dias para chegar numa cidade. Se não tivesse uma questão de um trem, eu poderia chegar mais rápido. Né? Então, esses avanços, então, a gente vem com uma outra mentalidade. Essa questão do avanço, de acontecer, né? Quem sabe levar isso para a vida profissional deles. Então, por mais que aconteça, como essa questão da... Mas o que a gente percebe é que nos alunos, essa questão não afeta, na verdade, o que eles pensam. Essa curiosidade de aprender, o que eles vão descobrindo, na verdade, Eu concordo com o professor Milton Dias, até que no Instituto Confúcio eu sempre digo para os alunos, olha, vocês vão conhecer o planeta China, eles começam a rir, porque, na verdade, é um outro mundo, não é um país. É um planeta a se conhecer, mas no sentido dimensional, né? Um país grande, maior que o Brasil, mas, na verdade, a própria questão tecnológica, o avanço, academias, por exemplo, as universidades da China hoje também deram saltos de conhecimento, a medicina, né? Hoje, por exemplo, a Universidade do Estado tem um interesse muito grande no curso de medicina, já de incluir na grade curricular medicina chinesa, né? A medicina asiática. Nessa experiência nós queremos a questão de ter convênios com relação a isso, né? De trazer esse conhecimento, na verdade, aliar o nosso conhecimento aqui.
Então, essa relação dele, como você disse, realmente esse interesse cada vez maior. E eu acho que também é a questão de você pensar e eles verem a realidade. Porque uma coisa é você ficar na ideia, no pensamento, e você trazer isso e ver isso na realidade. Porque, por exemplo, quando a gente falava a China é ultramoderna, não sei o quê, é muito legal ouvir eu falar isso, o professor Milton falar, mas uma coisa é você estar lá, né, professor? Você vivenciar, você ver uma realidade de que é possível isso acontecer. E eu até brinco assim com meus alunos, como você perguntou a questão da língua. Digo, será que a gente consegue aprender mandarim? Essa escrita é tão difícil. Aí um aluno uma vez assim para mim, professor, se eu conseguir aprender, por que você acha que as pessoas não podem aprender? Mas é verdade, né? Quer dizer, porque o aluno estuda lá uns 3 semestres e faz uma prova de proficiência em nível 3 e consegue falar, consegue escrever, consegue até conseguir uma bolsa. Na verdade, é essa a realidade. Então, são pensamentos, quando a gente vê na realidade acontecer, a gente vê, é real, isso é possível. Então, esse interesse, eu vejo que vai ser cada vez maior. Até mesmo hoje, aqui a gente vê em Belém, nós tínhamos aqui em Belém durante muito tempo a questão da colônias japonesas, né, seculares, como Tomé Açu, nós sempre vimos muitos japoneses aqui, ou descendentes. Hoje nós já vemos muitos chineses, né, aqui na comunidade em Belém, donos de empresa, donos de loja. Então, quer dizer, essa convivência dentro de conhecer mais próximo, acredito que talvez vai influenciar cada vez mais, né, essa parceria. Legal. E é claro, né, quando a gente pensa no lado empresarial, os brasileiros, né, os paraenses, estão se preparando para eventualmente fazerem essa transição, não apenas lidarem com os chineses que vêm colocar as empresas aqui, mas de eventualmente irem para lá e lá ficarem como uma oportunidade, né, de carreira, de vida mesmo, de melhorar o seu ambiente aqui, né? Saindo daqui e atravessando essa fronteira. Era mais fácil a gente ver isso, o brasileiro indo para a Europa, indo para os Estados Unidos. Hoje já se tem esse interesse de viver na China, viver lá? Olha, em pequena escala. Isso já faz uns 20 anos assim que a gente começou a bicar, né? Porque se você pegar uruguaio, chileno, argentino, peruano, estão lá há muito tempo. É mesmo? Você vai em qualquer feira na China, você já ouve o espanhol. Não, o espanhol feio, né? Argentino, uruguaio. Millones, não sei o que. É impressionante. A gente esbarra, né? Assim, eu fui em muitas feiras na China em que eu conversava com pessoas desses países, mas brasileiro você não encontrava, né? Às vezes eu era o único brasileiro. Então, assim, mexicano também tem bastante. O que acontece? Nós temos no Brasil uma cultura de ser voltado para dentro. Tem uma música que o Milton Nascimento canta que ele diz: o Brasil não é só litoral, é muito mais que qualquer zona sul, né? E é isso, quer dizer, a gente é muito voltado para dentro. Você vai na Argentina, é comum os argentinos olharem para o mundo, falarem do mundo. Mora não sei aonde, morou não sei o quê, quer dizer, eles vivem para o mundo. Eles já pensam, né? Uruguai também, muito também, também, né? Chileno também, peruano, quer dizer, o fato do pessoal estar voltado ou para o Pacífico, ou no caso porque a Argentina, no início do século passado, a Argentina vendia carne para o mundo inteiro. E o fato muito forte com o exterior, né? E o fato dela ter muito migrante e tudo mais, então é um país muito internacionalizado. O Brasil não, o Brasil é um país voltado para dentro. Então, por exemplo, uma das dificuldades que eu sempre enfrentei nesse trabalho com a China, eu digo uma porque são muitas, né? É justamente o seguinte, por exemplo, tem empresário que diz que quer internacionalizar a empresa, e aí ele quer internacionalizar a empresa começando com a China. Aí eu digo, vem cá, você tem quem fala inglês na sua empresa? Não. De cara você já tem um problema, né? Segundo, por que você vai começar com um país mais competitivo? Por que não começa pela beirada, né? Argentina, Chile, né? Colômbia aqui, né? Colômbia, sei lá. Não, é China. Então, assim, você vê o amadorismo. Amadorismo, né? Quer dizer, se você não tem quem fala inglês, não tem nenhuma experiência internacional, começa pelas beiradas, vai para Portugal, para Espanha, para Argentina, né? Onde você vai poder... Mas não, aí o cara acha que vai... O que acontece? Quebra a cara, óbvio, né? Por quê?
Primeiro, por causa disso, eles são muito competitivos. Segundo, porque em China você tem que ter volume. Você não pode chegar na China e achar que você vai vender 300 quilos de alguma coisa, né? A menos que seja só para uma pessoa, né? Ou num condomínio. No condomínio que eu morava, eu morei em vários lugares lá. Eu morei na China, em Beijing, e nesses anos todos que eu ia e voltava, a gente sempre tinha, em vez de ficar em hotel, a gente alugava um apartamento para a equipe, né? Porque a gente toda hora estava lá, ia se revezando. Em qualquer condomínio pequeno na China, é maior em termos de população do que umas 4 mil cidades brasileiras, porque as cidades com menos de 20 mil habitantes, né, são mais de 4 mil. Sim. Então, qualquer condomínio daqui tem 20 mil pessoas. Você está numa cidadezinha brasileira, em 4 mil, né, que tem desse porte. Então, assim, quer dizer, a gente quando vai para a China para ficar lá um período, outra coisa, tem gente que diz assim, eu conheço a China. Você conhece? Como é que foi? Você ficou quanto tempo? Não, eu fui lá, aí teve um evento no hotel, não sei o quê, papapá. Quer dizer, o cara foi, desceu do aeroporto, foi pro hotel, ficou no hotel, voltou pro aeroporto, veio embora, conhece a China. Então, então, assim, a primeira coisa que eu digo, você quer ir para a China, quer começar, vai para ficar um mês. Não vai nessas viagenzinhas de chegar num fim de semana, fica uma semana útil e volta. Não, vai para ficar um mês. Vai conhecer uma cidade no sul, vai conhecer uma cidade no leste, vai conhecer uma cidade lá dentro. Entende? E China é uma coisa estratégica. Uma empresa, você falou de empresário, né? Uma empresa ou um governo, se quer ter uma relação com a China, ele tem que pensar isso enquanto estratégia da empresa. Não uma coisa ocasional, vou dar um passeio lá, vou experimentar. Vou aventurar. Né? Não. É estratégia. Quer dizer, tem que ser uma coisa assim que tenha uma... E aí você tem que pensar num horizonte de uns 5 anos, pelo menos. Quem vai aprender chinês de verdade, inclusive escrever, são 5 anos. De verdade. Ali para o cara dizer assim, eu sei ler, escrever, falar perfeitamente. 5 anos. Então, quando uma empresa pensa, eu quero entrar no mercado asiático, vou entrar através da China. Você pode entrar por vários países, mas vou entrar através da China. Legal. Horizonte inicial, 5 anos. Né? E é uma questão de estratégia, uma questão decisiva. Não dá do cara daqui a 10 anos, não quero mais brincar, vou fazer outra coisa na vida. Não. Eu estou há 25 nessa. Tu imagina, né? E assim, quando e você fala dessa responsabilidade, desse planejamento, né, de você não chegar para aventurar, né? O chinês ele tem a visão exata de quem está indo aventurar, de quem está indo de fato para poder contribuir e também, né, nesse intercâmbio ter o aprendizado de fato com o chinês, com o empresário chinês, porque com certeza muita gente chega daqui, como você falou, com uma visão amadora, né? E chegando lá ele já consegue identificar isso exatamente por estarem à frente da gente aqui no Brasil nesse sentido, né? De não ser tapeado, de não ser passado para trás em todos os sentidos, né? Eu diria que há chineses e chineses, né? Então, assim, quer dizer, tem o pessoal mais experiente, que eles são mais cuidadosos, que eles filtram mais. Tem todo tipo de gente, né? O que eu acho que é importante é o seguinte, quer dizer, quando a gente vai para a China, a gente tem que ter presente que tem mais 150, 180, 190 países que estão lá disputando lugar com a gente. Né? Por que os chineses têm interesse no Brasil? Por uma questão básica. O Brasil é uma fonte fantástica, né, de recursos naturais. E a China é uma draga fantástica de recursos naturais. Então, quando se fala em parceria estratégica, para a China, realmente, nós somos uma parceria estratégica. A China é uma parceria estratégica para o Brasil? Potencialmente. Mas ainda não está concretizada nesse sentido. Por quê? Porque ela vai ser concretizada do ponto de vista estratégico quando a gente conseguir fazer uma parceria de verdade, como o que tem o CBERS. Não sei se vocês conhecem lá em São Bernardo, em São José dos Campos. Nossa, tanto santo, né? São José dos Campos, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, eles fizeram um convênio com a China, com a Academia de Ciências Aeroespaciais,
em 1988. Sente o drama? É um convênio que existe desde 88 e funciona. Então, esse convênio, é desse tipo de convênio que o Brasil precisa, né? Isso. É um convênio aeroespacial. O Brasil prepara o satélite, a China bota o satélite em órbita, e com esses satélites a gente monitora a Amazônia, a questão das queimadas, a questão da produção agropecuária e tudo mais. Detalhe, no convênio a China exigiu que as imagens fossem cedidas gratuitamente. Então, desde 88 que se tem imagem em que qualquer um de nós pode ir lá e conseguir a imagem gratuitamente. Legal. Faz parte do... Nós precisamos desse tipo de ponta, né? Coisa lá na frente. Não apenas vender minério e produto agropecuário. Só fazer o commodity, né? Professor, nesse tempo, a gente tem uma foto aqui que vocês ganharam uma premiação mundial, correto? Sim. Né? Como foi que nessa trajetória que aconteceu, o que aconteceu assim, de coisas peculiares nesse ensino para o Amazônia? Deve ser diferente, né? Não é a mesma coisa que ensinar chinês nos Estados Unidos, ou na África, ou na Arábia. Acho que aqui deve ter tido algumas coisas que vocês houve uma diferença. Conte pra gente algumas histórias assim. Bem, na história do Instituto, na verdade, quando o Instituto Confúcio começou, em cada instituto no mundo é escolhida uma temática para ele dar foco, né? Por exemplo, em Goiás, o Instituto já deu foco à medicina chinesa. Legal. Então, o nosso instituto, o primeiro diretor chinês, que todo instituto tem que ter um diretor local, no caso aqui de Belém sou eu, e um diretor chinês, o professor Pan Hui. Como ele é especialista em artes marciais e também ele treinava a equipe de tênis de mesa na universidade. Então, quando ele chegou aqui, ele colocou Tai Chi, porque ele é especialista em Tai Chi Chuan. Então, ele começou a ir para a Praça Brasil, todo dia que ele olhava lá perto, começava a treinar, as pessoas começavam a se aproximar, queriam entender, porque se perguntavam participar, e ao mesmo tempo foi aprendendo português. Sim. E esse foi um foco que nós demos no Instituto, além das aulas de mandarim, também a prática de Tai Chi Chuan, e foi um interesse muito grande. Né, cada vez ficou conhecido, tanto que nós tivemos uma procura gigantesca de pessoas de terceira idade que foram lá, que queriam participar. E então nós começamos uma turma com umas 30 senhoras com mais de 70, 80 anos. E assim, o que nos chamou a atenção é que muitas vezes a gente perguntou, professor, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu parei de tomar meu remédio para pressão, digo, pelo amor de Deus, não faça isso, o seu médico sabe disso, né? Ela disse, não, professor, porque na verdade a prática do Tai Chi, isso me ajudou a ter um controle da pressão arterial, né? Eu fui ao médico, até tanto com os exames que ele fez, ele até recomendou parar um tempo. E eu conversando, né, com o diretor chinês, disse que não, na China isso é muito utilizado como uma questão terapêutica. Né? Então, nós começamos a ver vários resultados com relação à própria questão dos alunos, né? E isso foi difundindo. Então, com relação nesse crescimento, e as academias de artes marciais nos procuraram, então começamos a dar esse foco. Quando, em 2019, nós fomos convidados para gerenciarmos o primeiro campeonato Norte-Nordeste de artes marciais. Nós fizemos em Ananindeu, aconteceu no Bacatão, com de várias associações de artes marciais, do Instituto Confúcio, os alunos também puderam competir, vários ganharam medalhas. Isso foi um foco, tanto que o professor Pan chegou a revista que foi lançado na China desse resultado do Instituto. Legal. E em 2019, quando a conferência internacional na China, geralmente em dezembro, nesses últimos 3 anos, levando até a pandemia, não houve. Todos os institutos do mundo foram convidados para estar lá. E em 2019, nós fomos premiados com o melhor Instituto Confúcio em 2019. Para a Universidade Normal de Shandong, também foi a primeira vez que o Instituto conveniado ela recebia. Para a Universidade do Estado também foi importante, que isso deu força às relações internacionais da universidade. Mas pegando também, eu acho que uma coisa principal, como o professor Milton falou, essa questão de irmos à China e estarmos preparados, né? Eu acho que também, quando ele colocou a questão da língua. Eu sou professor de língua inglesa, e eu vejo que, na verdade, eu sempre digo para os meus alunos, eu vejo que no Brasil, de modo geral, principalmente aqui no Norte, as pessoas ainda têm uma ideia de que não é importante aprender uma língua estrangeira. Eu sinto isso nos alunos. Porque quando a gente vamos estudar, professor, é difícil, no tempo, seja inglês, espanhol, até o espanhol, que é mais para... Eles põem 1000 dificuldades. Eu digo, mas como é que você quer se destacar profissionalmente, no mundo globalizado, né? Aí eu tenho alunos assim, professor, mas eu queria fazer doutorado no Canadá. Você fala inglês? Você fala francês? Não. Então, fazer o que no Canadá? Vai passear? Vai passar vergonha, né?
A gente fica assim, eu começo a mostrar reportagem para vocês. Lembram do Ciência Sem Fronteira? Alguns alunos ganharam a bolsa e não puderam continuar, porque quando chegaram lá para fazer a prova de proficiência, não dominavam a língua. E achavam ainda que o governo brasileiro e o canadense estava errado. Não estava errado, fazia parte do edital. Como é que eu quero estudar num outro país se eu não domino a língua deles? Como é que um chinês vem estudar aqui no Brasil? Vem estudar na UEPA se ele não sabe falar português? Então eu começo, e a gente tem trabalhado muito com isso. Então, essa questão de aprender, como eu expliquei, não é aprender também um mandarim apenas por desejo, né? Mas na verdade pense na funcionalidade disso. É como o professor Milton falou, eu quero ser um empresário, eu quero fazer negócio com a China, mas como eu quero fazer negócio se eu não sei falar mandarim, não tem ninguém na minha empresa que fale, não fale uma língua estrangeira, né? E se eu não aprendi ainda nem com meus vizinhos mais próximos, como é que eu vou aprender com os mais distantes? E também tem a cultura também, né? Ainda tem essa questão deste peso. Mas uma coisa que foi falado que é bem importante. Nós concordo com o professor, a gente no Brasil é muito fechado, né? E pensar para dentro. Vocês querem ver um exemplo? Nós, brasileiros, quando estudamos, a gente sabe muito mais dos Estados Unidos que os países que ficam vizinhos com o Brasil. Se eu te perguntar alguma coisa do Equador, você sabe? Você sabe alguma coisa do Chile? Você sabe alguma coisa do Uruguai que é colado com a gente não sabe. A gente não estuda a história dos nossos vizinhos da América do Sul. Então a gente é tão fechado para que a gente não conhece nossos vizinhos. E realmente... A gente não sabe espanhol. Gente. Nada. E é verdade, por exemplo, né, existem institutos... É do mínimo, né? Integrar com o espanhol. Existem institutos Confúcio na América do Sul. Né? Eu já conversei com os diretores do Chile, da Argentina, do Peru. E essa ideia de realmente deles se voltarem para o mundo, o Chile, por exemplo, tem um monte de alunos que estudam na China. Porque eles têm essa ideia de aprender tanto inglês, português e quanto mandarim. A África, por exemplo, se você for em qualquer universidade, como a Universidade de Shandong, você vê centenas de alunos africanos. Mas por quê? Eles aprendem o mandarim, mas isso que é legal, tem uma mentalidade da funcionalidade daquilo. Se eu quero me destacar profissionalmente, e na África existem muitas empresas, então deixa eu me preparar. Então essa mentalidade que eu acho que é interessante, que eu vejo que o povo chinês tem essa questão, não é... Eu quero daqui a 10 anos, tá? Mas nesses 10 anos, que passo eu vou dar até chegar lá? Porque nós temos essa ideia, né? Eu quero chegar lá, mas o que eu vou fazer? Eu não sei. Então vira um sonho. Sonho é uma coisa, projeto e planejamento é outra. Então, eu acho que essa questão da gente preparar, né? O nosso aluno, a gente trabalha isso com isso. Meus alunos assim, professor, eu quero ganhar uma bolsa para ir para o instituto. Como é que eu faço? Primeiramente, você faz o curso. Estude para a prova do HSK. Treine bastante a escrita. Tem todos os espaços. Você não quer ganhar bolsa? Então tem esse espaço. Então a gente começa a trabalhar essa visão, principalmente para os alunos universitários, e a gente está aprendendo. Eu digo, você sabe aprender, mas e você já fala inglês também? Ainda não. Então você tem que aprender. Que outra língua você sabe? Então, na verdade, se nós não abrirmos, quebrar essa ideia de internamente sairmos para fora, né, eu converso muito na universidade com isso. Nós somos uma universidade na Amazônia, mas a gente não pode ficar UEPA dentro da Amazônia, perdida aqui no meio da floresta. O mundo tem que saber que a universidade existe. Como é que vai saber se a gente fica fechado? É uma referência. Exatamente. Pode ser uma referência de... E é muito legal porque, por exemplo, a China, eles usam um lema que eu acho bem interessante para o Instituto Confúcio. Eles dizem assim, o Instituto Confúcio, ele não é um fim, ele é um meio, ele é uma ponte entre universidades, entre governos, entre países. Né? Então, na realidade, eu falo por mim, pela minha experiência, né, como diretor, eu tive a oportunidade de conversar com o reitor da Universidade do Egito, na Polônia, né, através de contato do Instituto Confúcio. Quer dizer, foi uma ponte que hoje a nossa universidade já tem convênio com outras universidades, né? Foi apenas uma ligação. Então, na verdade, se a gente quer que a nossa universidade seja internacionalmente conhecida, a gente tem que pensar em que passos fazer. Então, seja profissionalmente ou não, aprenda a língua estrangeira. Como o professor me falou, o empresário ele tem que investir, tem que pensar nos passos. Né? Eu acho que é o planejamento onde a gente quer chegar. E eu acho que nós, às vezes, pecamos por isso que a gente olha muito para dentro. Já conheço o Brasil, já tenho, acabou. Aí, como ele diz, né? Eu quero ir para a China. Olha, é do outro lado do mundo, é longe para caramba. Primeiro vai vir aqui na Argentina, que é mais perto, para você ter essa experiência. Agora sim, professores, mesmo para quem não tem esse olhar empresarial, digamos assim, de querer se estabelecer como empresário, acaba que uma palestra como a que o senhor vai ministrar é importante também, porque há outros mercados que não somente para quem pretende ser empresário, né? Tem aquele que pretende eventualmente no futuro dar aula de mandarim, ou aquele que quer usar, como o professor falou, né? De alguma forma o mandarim vai ter uma funcionalidade para a profissão, né? daquele que está interessado numa palestra dessa, sei lá, exemplo, né? Falando de forma bem leiga, daqui a um tempo ou já, né, alguns aparelhos eletrônicos eles já vêm ali
diretamente da China, e se você dominar o idioma, talvez até você consiga ter capacidade de tecnicamente mexer naquele aparelho, resolver alguma coisa, enfim. É um universo, né, para você desbravar a partir desse conhecimento do mandarim. Eu acho que é importante que as pessoas tenham a compreensão do seguinte: saber a língua é um passo. Uhum. Tem que conhecer a cultura do país. Por quê? Porque a língua faz parte da cultura. A língua é um pedaço, né? Se você não entende por que as pessoas pensam, por exemplo, se diz que os chineses têm um pensamento holístico, né? Uhum. Quer dizer, eles veem as coisas de uma maneira do todo. E isso influencia na maneira como eles falam. Sim. Então, assim, se a gente não entender essa questão, até mesmo para a área empresarial, para negociação, porque se diz muito da cultura negocial, né? Como é que eles negociam? Se você buscar lá no início, os fenícios, que eram considerados os maiores comerciantes e tal, aí você tem que ver como é que os chineses sempre comerciavam, né? E hoje, quando a gente vai e conversar com empresários e dizer como é que os chineses trabalham, como é que é o processo de negociação chinesa, o empresário brasileiro fica indignado, ele não tem paciência. E eu brinco sempre assim, olha, você tem que estar sempre repetindo aquele mantra: a paciência é uma virtude, a paciência é uma virtude, né? Por quê? Porque eles têm, inclusive, essa técnica de matar o cara de cansaço, né? Quer dizer, se a pessoa não souber negociar e não souber como é que os chineses funcionam, ela realmente não vai dar conta do recado, né? Então, a gente precisa entender o país, conhecer a sua história, conhecer as relações. Por exemplo, existe uma expressão em chinês que é o guanxi, né? Que é o relacionamento, que é o que a gente usa também no Brasil. Então, muitas vezes a gente fica achando que lá é diferente. Não, a gente também tem a nossa lógica de relacionamento de guanxi, né? Essa questão que ele falou, o tchau, né? É a ponte. Muito eles usam essa expressão da ponte, da ponte, da ponte. Mas aí, se você buscar na história, tem a questão das guerras. Como que as pontes funcionavam, tanto para você evitar que fosse perseguido, você queimava a ponte, né? Como para você construir pontes, né? Para você poder... Então, assim, por exemplo, eu li um livro de uma dupla de jornalistas que eles refizeram a grande marcha, né? A longa marcha, né? E pelo livro você vai vendo que os caras conhecem muito da história chinesa, porque eles sabiam o que tinha ocorrido em cada lugar e como é que era e como é que... Os caras estudaram profundamente aquele episódio. Então, assim, quer dizer, a gente tem que ver o seguinte: o empresário que vai para a China, eu conheci há muito tempo atrás um pessoal do Acre, 2 malucos, um japonês e um outro que era do Acre mesmo. E eles venderam um Passat velho que eles tinham e foram para a China. Aí você vê o negócio do espírito empreendedor, sim, né? Eles foram para a China no peito e na raça, sim, né? E conseguiram começar a vender aquele 4S, né? Aquele coisa de madeira que são para piso, que eles fazem muito lá no Acre. Mas foi assim, vendendo um Passat, conseguindo juntar grana para ir, e no peito e na raça, não falavam coisa nenhuma e se viraram, né? Então, eu acho que é importante a gente também ter essa coisa. Hoje o pessoal é muito medroso, muito medroso. Quando eu falo com o empresário, eu preparo muita comitiva para ir, né? Aí quando você fala, não, vamos botar um stand. Não, mas esse negócio de stand, isso vai custar caro, isso não sei o quê. Já vem com um monte de dificuldade. É a zona de conforto, né? É a zona de conforto, né? Então, assim, a gente tem que arriscar. A Sadia, a antiga, né? Aquela empresa famosa, né? A Sadia. Sim. A Sadia colocou churrascaria em Beijing em 70 e... Não, minto. Em 90 e início dos anos 90. Né? Eu, quando fui a primeira vez, eu fui na churrascaria na principal avenida de Beijing, na Jiangguomen, em frente a uma livraria enorme, gigantesca, estava lá, churrascaria da Sadia. Eu falei, não acredito. Aí entro lá, o cara era catarinense. Eu falei, meu Deus, sabe? Então, foi uma precursora, né? A CBMM, a Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia,
ela é a dona de nióbio, daquela mina de nióbio lá em Araxá. A CBMM foi para a China lá no início dos anos 70. Ela ficou 10 anos trabalhando Public Relations na China para conseguir fazer a primeira venda. A primeira venda dela foi depois dela estar lá 10 anos. A Vale foi para a China lá no início dos anos 70. Teve gente que vendeu soja para a China também naquela época. Então, assim, esses precursores, é importante saber como é que eles fizeram. Quer dizer, eles entraram pelo relacionamento político, eles foram aprendendo, eles ficaram lá, eles investiram. Hoje, tem muita gente que vai e faz negócio, não sabe que lá atrás teve gente pavimentando o caminho. Né? O meu pai começou a ir para a China em 81. Então tem muita coisa que hoje acontece que começou lá 40 anos atrás. Né? As pessoas nem sabem disso, mas os chineses valorizam. Eu já fui receber comitiva chinesa lá em Vitória do Espírito Santo, era uma comitiva de Dalian, lá em Liaoning, de vereadores, uma Câmara de Vereadores dessa cidade, que aliás é uma cidade linda. Quando eu cheguei, o pessoal saindo no saguão ali, que o presidente da Câmara de Vereadores, o intérprete Eduardo, me apresentou, e aí ele, então como está seu pai? Eu falei, como assim, como está meu pai? Quer dizer, o cara já tem a ficha, entende? Eles se preparam, eles não vêm aqui caído de paraquedas. Não, você vai chegar lá, vai ter um cara que vai estar esperando, e a história dele é essa aqui. Então o cara já vem ali na ponta da língua, entende? Eu já fui em reunião em que os caras sabiam, dada aquela reunião de não sei quantos anos atrás, porque eles... Aqui nos nossos governos não tem memória. Nos nossos governos é tudo solução de continuidade. O que eu já fui... Já levei comitiva e depois de alguns anos você volta na cidade e não fizeram mais nada. Fizeram mais nada. Aí eu digo, gente, como assim? Eu levei para uma cidade, não vou nem citar para não... Eu levei para uma cidade importante, muito importante da Bahia, eu consegui fazer o irmanamento de uma cidade em Shandong, que é a cidade de Linyi. O PIB de Linyi é 80 bilhões de dólares. Né? Quer dizer, é uma potência econômica a cidade. Aí eles foram lá nessa cidade da Bahia, se interessaram, fizemos o irmanamento. Há uns tempos atrás eu entrei em contato com o pessoal. Não fizeram mais nada, não. Como assim não fizeram mais nada? Quer dizer, é tipo namorar a filha do rei. Eu abro a porta, estabeleço uma relação com o primo rico e... Namora, não sei o quê, e abandona. Então, assim, a gente é muito amador, a gente é muito desorganizado, a gente não tem memória das coisas. Quer dizer, é muito comum você chegar, vira um governo, né? Aí você chega, tipo, agora, março, né? Os caras já estão no terceiro mês, né? Ninguém sabe de nada. E universidade, rapaz, tem universidade que eu trabalho há quase 20 anos, essa questão de China. E agora nós estamos conseguindo alguma coisa, quase 20 anos depois. Universidade Federal. Então, assim, eu acho que a China ela contribui para o Brasil até nesse aspecto. E o pessoal tem que ser bom para conseguir algum resultado. Né? Não é uma coisa, não é para amador, não. Eu sempre digo, olha, gente, China não é para amador. Né? E é você decifrar, né? Esse telefone aqui é chinês. Alguma coisa desse relógio aqui deve ser chinês. Na nossa vestimenta tem muito... A tua fachada chinesa. Ele já está influenciado. Não tem para onde correr. Tipo, você já viu as imagens que eles mostram do Confúcio? Parece com essa. Então, mas tá parecendo Confúcio mesmo. Estou a caráter. Será que ele consegue dar uma das coisas mais curiosas que eu vi recentemente sobre isso que a gente está falando, tecnologia, foi uma edição especial de um telefone da Realme, da Coca-Cola. Né? Até certo tempo a gente não falava em Coca-Cola dentro da China, pois eles produziram, chineses, Coca-Cola. O telefone todo estilizado da Coca-Cola. Algumas edições, né, foram distribuídas aí, um canal de tecnologia que eu acompanho mostrou o unboxing, enfim. Então, assim, aquele olhar de que o chinês ele não está aberto ao mundo, ele já foi superado há muito tempo. Calma. Olha só, veja. Me corrija aí se eu Não é nem questão de corrigir, é que a gente tem que sempre lembrar das dimensões, né?
A China que está aberta para o mundo é a China do litoral. É a China da vidraça. Certo? Sim. Essa é uma faixa, né, muito grande, populacional e tal. Mas na hora que você entra, aí tem o que eu chamo de China profunda, né? Aí é outro mundo. Legal. Não, aí é outro mundo. Porque essa China que você está falando é Guangzhou, é Shenzhen, é Shanghai, são Qingdao, são as cidades Thailand, são as cidades, né, que tem porto, que tem... Né? Agora, veja, nós estamos falando de 5.000 anos de história. Então, tudo isso que nós estamos falando tem 40 anos. Em 5.000 anos... É ínfimo, né? Tem 40. Isso, tem 40. Então, assim, essa faixinha aqui né? Tudo bem. Né? Você pega Xiamen, Fuzhou, tem um monte de cidade. Tudo na beiradinha, né? Porto. Agora, na hora que você anda 200, 300, 400 quilômetros para dentro, aí você já começa a ver que muda. Aí já muda. Você vai para uma cidade lá do interiorzão, aí o tempo é outro. É uma viagem no tempo. Você volta passado. O tempo é outro, cara. E dá vontade também de conhecer esse lado. Isso, é o que eu vou fazer agora em outubro, novembro. Eu vou ficar 2 meses só rodando interior. Isso que você está falando é interessante. Na prática, uma das vezes que eu fui, eu estava com os reitores da universidade, quando nós chegamos, nós estávamos na estação de trem de Pequim, que a gente ia pegar o carro. Qual delas? Central, Leste? Eu acho que era a Central. É a mais antiga. E aí nós íamos pegar o carro, nós íamos para o aeroporto, né? Enquanto estava na fila, tinha um rapaz chinês atrás, e ele falando meio inglês, não, eu posso tirar uma foto? Eu apontava para o reitor da universidade que ele tinha uma foto com ele. Daí ele sabe que ele quer tirar uma foto com o senhor. Tá, ele tirou a foto, ele muito feliz e tal. Aí eu perguntei, por que você tirou uma foto com ele? Ele disse, não, porque eu não sou daqui de Pequim, eu sou de uma outra cidade, pequena, interior. Ele é estrangeiro, né? Primeira vez que eu estou vendo um estrangeiro, eu quero tirar uma foto para mostrar para minha avó que eu vi um estrangeiro. Sim, mas eu fui uma vez levar uma encomenda de um amigo meu chinês para a mãe dele que trabalhava no mercado. E nós fomos... Não, desculpa, era a mãe de uma amiga minha, que é, por sinal, é jornalista, e eu fui levar para a mãe dela lá no mercado que a mãe trabalhava. Quando a mulher me viu, ela quase infartou. Aí ela ficou vermelha e tal, e pegou e... Quando eu vi, ela sumiu da barraca. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí esse rapaz trabalhava, que era chinês, que é dessa província, de Shandong, foi atrás dela. É que ela nunca tinha visto um estrangeiro. Então ela ficou assim, ela não sabia o que fazer. Eu devia ser o próprio ET para ela. Né? Aí eu falei, como assim ela nunca viu um estrangeiro? Em Dinã, é a capital da província. Ela nunca tinha visto um estrangeiro. Vontade de ir lá. Lá é a vantagem que lá eu não sou estrangeiro. Como eu pareço com chinês, mas mas toda vez que eu vou com as delegações daqui, eles ficam fascinados por eles. Muitos por causa disso, porque essa questão desses ele país imenso lá, dá para levar ele para o Confúcio? Sim, se ele for. A cidade do Confúcio chama Chifu. Se você for nessa cidade, os caras vão querer. Cidade, então, mas eles vão querer que com esse teu shape, né? Assim, vou botar também no. Não, é sério, eu tô falando sério. Então já Existe veja bem, se você procurar o filme, porque o Confúcio, essa é uma palavra que a gente a portuguesa, né? Eles têm duas maneiras de falar, né? Tem Konzu, né? E tem uma outra maneira que eles, dependendo... Mas, enfim, tem um filme que eu posso até te mandar Mas se você entrar agora, você vai ver. O ator é bem parecido. Diga qual é que eu vou pesquisar. É só colocar aí, bota no Pai Google. Bota aí no Pai Google. Confúcio, o filme. Ele aparece, tem duas, três maneiras. Será, Gilei? Olha, tá vendo? E é um ator conhecido que fez o filme. Aliás, é um filme muito bom, vale a pena ver. Vou já dar uma muito olhada interessante. Então, essa aproximação dessa relação internacional da China tem isso. A localização geográfica das cidades chinesas estão mais contatos com... Quer ver uma coisa incrível? Eu sou descendente, por lado paterno, de peruano espanhol, né? Então eu fui no Peru procurar as raízes, fui lá, né, meu bisavô e tal, e conheci no Museu do Ouro o tesouro de Xipan, o senhor de Xipan, né?
em Lima, Museu do Ouro, Senhor de Sipã, que é uma descoberta arqueológica. Aí, muitos anos depois, eu estou lá na China, lá em Chongqing, e de Chongqing a gente passou numa cidade que eu não lembro agora o nome, onde tinha um museu, e a gente está vendo o museu e tal, de repente eu esbarro numa esculturas, umas coisas lá de jade, não sei, exatamente igual o do Sipã. Eu falei, caramba, sabe, como é que explica? Explica porque os asiáticos entraram, se você buscar na América do Sul toda, os índios nossos são a origem asiática, né? Mas é uma coisa muito... Eu fiquei muito perturbado na hora, porque eu tinha muito viva, né, o desenho, o tipo de arte e tal, e aí de repente eu falei, uai, como é que pode ser tão parecido, né? Até que ponto que não foi, né? Que não há uma conexão. Não, cara, é impactante a coisa. É impactante. Se eu tivesse tido tempo na época de pesquisar, de ir atrás e tal, se bobear, ver as épocas, né? Mas é um negócio que me marcou muito, porque eu disse, caramba, olha a distância que eu estou né, de um país para o outro e como é que pode uma coisa ser tão parecida, né? O tipo de arte, né? E se, por exemplo, começa, né, a partir de uma palestra, a partir do curso, né, do Instituto Confúcio, esse desejo, né, de partir rumo à China, né, a aventurar no bom sentido, né, a você querer construir algo lá, mesmo que você não tenha toda essa gana, como a gente conversou, empresarial, mas você quer viver o novo, né, de alguma maneira. De qualquer maneira, você precisa planejar, precisa estipular as metas, seja para, de repente, você, professor de Kung Fu aqui, quer fazer um intercâmbio lá, ou se você, como estudante de línguas, quer expandir os seus horizontes para lá, como empresário, quer levar algo daqui para lá também. É tudo planejado, né? Tudo... E é isso que a gente vai ver dentro da palestra também, esse olhar de planejar, de se no caso empresarial, preparar. Sim. No caso empresarial, sim, mas, por exemplo, na área cultural, eu já conheci jovem brasileira que foi para a China num grupo de dança, não sei o quê, resolveu, eu vou ficar aqui, conseguiu uma bolsa na Embaixada do Brasil, porque em março eles têm bolsas da Embaixada, não sei se ainda tem, poucas bolsas, mas tinha acho que eram 20. E ficou um ano lá estudando. Sim. Assim, não tem planejamento, nesse caso não tem planejamento nenhum. Mas na cara e na coragem, né? Mas mesmo assim não é uma viagem tão barata, né, de fazer, ou seja, não, mas de alguma aí que forma... tá. O que eu acho que a gente tem há que caminhos, né? Outros caminhos. O que eu acho que a gente tem que ter presente é o seguinte: o Instituto Confúcio pode ajudar muito nessa questão, sim. Porque as pessoas ficam muito mandarim, né, a língua. Não é só a língua. Por exemplo, eu, pessoa física, consegui que fosse um grupo lá de São Leopoldo, de dança, para Tallinn, num festival da juventude. Ficaram uma semana por conta deles lá e tudo mais. O Instituto Confúcio, na área cultural, tem N possibilidades, também pode buscar intercâmbio. A chamada economia criativa, né, que é a área cultural mais profissionalizada e tal, a mesma coisa. A questão de esporte. Eu vou aqui falar uma coisa que, para quem gosta... Veja bem, os chineses ainda acreditam que a gente sabe jogar futebol, né? Eu não sei porquê, mas eles não acreditam nisso. E eles têm uma admiração pelo Brasil nessa questão do futebol. E, ao mesmo tempo, eles têm uma frustração enorme por não serem bons em futebol. Então nós temos aí uma oportunidade fantástica, o Brasil, nessa questão da relação com a China. Eu tenho inclusive falado isso, eu mandei, não sei por quem aí, mandei um recado lá para o presidente Lula, digo, olha, bota futebol nesses 20 acordos aí que vocês querem assinar. Porque isso é sério, é uma coisa deles enquanto povo, enquanto país. Há uma frustração. Quando eles não conseguiram, acho que em 2008, né? 2010, não me lembro que ano foi. Eles não conseguiram, foi a Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão. Quer dizer, os 3 vizinhos foram classificados para a Copa e a China ficou de fora. Na última não foi também, acaba acontecendo. Mas essa foi a anterior. E para eles foi terrível, porque a Coreia do Norte, Coreia do Sul, só titiquinha, né? E o Japão, e eles, aquele monstro, não foi.
Então, e você falar de futebol naquela época, eles ficavam assim, ó. Como é que é? Perder a face, né? Perder a face. Eles estavam envergonhados, né? Então, nós temos uma possibilidade, nós brasileiros e brasileiras, porque é futebol masculino e feminino, nós temos a possibilidade de fazer um baita intercâmbio com a China nessa questão. Porque é uma questão cultural. Veja, não é uma questão meramente técnica. A nossa garotada joga bola bem porque joga bola na rua. Desde sempre, né? Desde sempre. Bola de pano. Sabe aquela coisa? Se você pegar a história dos nossos grandes atletas, Ronaldinho, Gaúcho, vai ver como é que jogou. Era moleque de rua. Não tinha esse cientificismo todo, essa técnica. Não. Então, assim, nós temos uma oportunidade. As universidades americanas não tem aquele negócio do cara ter tipo uma bolsa atleta, né? O cara joga bem. Mas a gente só vai sair um pouquinho basquete, futebol americano, né? Entra na universidade para poder, né? Então a gente também tem que pensar nisso. A gente fica muitas vezes no business, mas essa questão, se a gente conseguir fazer uma parceria com a China, que daqui a 10, 20 anos, que nem o Zico fez lá no Japão, né? Sim. Se você pegar o que o Zico, pessoa Zico, né? Física. Conseguiu no Japão com essa questão. Lá. Isso, eu vi uma entrevista dele agora no sábado no Altas Horas, né? Ele contando, cara, porra, quantos anos? 20 anos. 20 anos. É isso. A gente é muito de pensar para amanhã, né? Se a gente pensar num projeto de 20 anos do Brasil ser um grande parceirão da China na questão do futebol, olha... Pode acontecer. Não só pode acontecer, como vai ser assim sabe, nós vamos mudar de patamar na relação, porque aí entra a questão realmente cultural. Sim, né? Sim. Professor, especificamente nesse seminário que o senhor vai fazer em Paragominas lá. Eu era tão simpático naquela época, eu fico vendo O senhor tem várias fases aí, a gente está vendo, né? Não faz isso, deixa a fase melhorzinha. Né? O que a cidade pode esperar disso? Não vou dizer só os empresários, mas a cidade. O que pode surgir, o senhor acha? Assim? Pois é, veja bem, quando a gente faz uma parceria com uma cidade chinesa ou com uma província, eu não digo nem a China toda, né? Mas uma grande cidade chinesa, o que uma cidade como Paragominas pode ganhar? Ela pode ganhar em todos os aspectos. Todos. Do turismo, a mineração, a madeira, a indústria, as universidades, Instituto Federal, o que tiver lá na área de ensino, de pesquisa, área empresarial, quer dizer, é aquela história, é você fazendo parceria com quem está à frente, né? Está no outro patamar, mas que também precisa de você. Né? Quer dizer, nós estamos fazendo uma win-win, né? Um ganha-ganha. Não é só, nós temos o que ofertar e... Não, a gente quer fazer realmente uma cooperação. Né? Então, eu acho que para Paragominas é uma mudança de patamar. Né? Eu me lembro quando eu estive aqui em Belém com o vice-presidente da FIEPA, que ele tinha sido prefeito de Paragominas. Sim. E ele tinha importado 2 máquinas da China, isso foi em 2005. Já faz algum tempo, né? E ele me falou que ele tinha ido numa feira, comprado as máquinas enormes, essas que tem que parar estrada para transportar, sabe aquela mão de obra toda e tal. E eu me lembro que eu disse para ele, puxa vida, mas você não ficou com medo de comprar assim numa feira? Você foi na indústria? Não fui. Mas a diferença de preço é tão boa que compensa, né? Então, assim, nós já temos... Paragominas tem uma relação com a China, pelo menos que eu saiba, há pelo menos 18 anos, né? Com essas máquinas. Talvez mais, mas pelo menos isso. E constante com relação ao negócio. Né? Isso. Então, a gente tem que ver agora isso. Como é que a gente consegue fazer uma mudança de patamar? Como é que a gente pode avançar, pensar estrategicamente o desenvolvimento da cidade, da região, né? Não apenas da cidade. E realmente a China é uma oportunidade boa, porque a China precisa. Essa é uma coisa que a gente tem que sempre ter na cabeça. A China precisa, por isso ela vai atrás. Nós precisamos, mas a gente fica ali esperando para ver se, quem sabe, talvez, né? Então, eu acho que a gente pode aprender muito com os chineses nesse aspecto. A China é mais agressiva, digamos assim, no bom sentido da palavra. Eu diria que o melhor é usar o termo assertivo. Sim, né? Porque sim. agressiva sempre passa uma outra imagem. Vamos dizer que eles sabem o que eles querem, né? Cima, né? Ela é aquele atacante que procura eles sabem o gol, o que eles querem, né? Comercialmente, eles são bem agressivos. Comercialmente. Sim. Mas eu acho que o termo assertivo é de ser mais determinado. Legal. Mais
Porque já tem todo um clima belicoso aí no mundo, né? Sim, Sim, se utilizar o... sim. Hoje as palavras a gente tem que tomar muito cuidado. É isso. Não, e o clima tá... A situação não tá fácil mesmo, não. Tá bem... E a gente, né, infelizmente, né, Gilvan, já vai chegando ao final Só aqui que vocês desse esqueceram bate-papo. de falar de uma coisa importante. Pode Então, falar, vamos pode falar. falar. Que agora, nessa viagem à China, a gente vai ter a posse no novo Banco de Desenvolvimento, que é conhecido popularmente como Banco do BRICS, a posse da ex-presidenta Dilma como presidenta do banco, que é o novo Banco de Desenvolvimento. Isso possibilita para o Brasil, para o Pará, financiamentos e infraestrutura que a gente tanto precisa, né? Então é uma... Conquista enorme. Nossa, uma possibilidade muito boa, né? Quer dizer, porque é alguém que conhece o país, que sabe das necessidades de infraestrutura, né? E se tem uma coisa que nós precisamos no Brasil, É infraestrutura. infra. E infra é muita grana. É muito dinheiro, É muita com certeza. Legal, e a gente desde já começa a agradecer a vocês, né? A gente entra nesse clima aqui E acho que porque ele a tá gente mandando a gente embora. não agora. gosta. Não, a gente não gosta de se despedir. Acho A que nós gente temos quer... que Mas ele nem falou da minha revista. Não, vamos A falar gente das quer- revistas. Tem 2 revistas aqui que a gente precisa conversar. Bora, Vamos lá. pode falar. Vamos falar, porque não é só Tá fazer... vendo? Quem não chora não manda. Não é só fazer essa palestra, não é só isso. Tem uns desdobramentos, né, professor? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa revista. Então, eu sou um profissional de marketing. Eu já nasci vendedor, né? Certo. Quando me deram a chupeta, eu já estava vendendo alguma coisa. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com a China, eu já comecei pensando na questão da promoção, né? De você participar de feira, de você fazer material promocional, entende? Sim. E eu sempre levei isso muito... Eu fiz uma revista sobre a China, uma revista de 132 páginas, chamada Negócios com a China, e depois eu fiz, durante muitos anos, essa revista, que é uma revista que todo mundo está entendendo, né? Tudo aí. Chinês. Tá É dominando. uma revista totalmente em chinês, até os anúncios são em chinês. E essa revista, qual é o objetivo dela? Essa revista, o objetivo é mostrar o Brasil na China, né? Como a gente não pode mostrar um país do tamanho do Brasil de uma vez só, teria que fazer um livrão enorme. Essa aqui, por exemplo, é uma edição sobre o Rio Grande do Sul. Eu fiz sobre a Amazônia, que aí tem boa parte dessa edição é sobre o Pará, né? Tinha Pará ou Amazonas, né? Mas ela é uma edição sobre a Amazônia. Fiz sobre o Nordeste, fiz sobre São Paulo, né? E agora eu estou retomando, fazendo ela de maneira digital, toda em chinês, mas digital. Então a gente vai distribuir uma edição sobre agricultura familiar no Brasil, uma edição sobre aquicultura, né? Mas sempre focada em negócios, Sim. Oportunidades de investimentos e a questão das exportações, né? É uma maneira, inclusive, da gente trabalhar a divulgação de produtos que as pessoas lá não conhecem. Por exemplo, você conhece baru? Não. Pois é, tá vendo? Baru é uma castanha fantástica que dá no Cerrado, em Goiás, Tocantins, né? Eu também não conhecia, tá? Não fica triste, eu também não conhecia. E que quando eu descobri, eu falei, caramba, como é que eu não conheço esse negócio, né? Só que tem muita coisa que a gente não conhece do Brasil, tem muitas frutas em que a gente fica preocupado com o fruto e esquece que a casca tem uma substância XYZ que vale um dinheirão, né? Então agora descobriram que um umbu serve para não sei o quê, que o pequi tem não sei o quê que serve para não sei o que lá, a mamona que o pessoal usava para biocombustível. Jambu tem proteína, não Isso. sei do quê. Então assim, nós temos muitas frutas, muitos vegetais, enfim, que têm propriedades terapêuticas, têm propriedades para várias coisas. Eu sempre dou um exemplo, que agora eu vou chatear vocês, mas eu tenho que falar. O Pará é o maior produtor de mandioca do Brasil. E o Pará importa fécula de mandioca do Paraná. O dia que alguém conseguir me provar que isso é racional, eu pego um foguete e mudo de planeta, né? É para China. Planeta China. Vou para o planeta China. Porque assim, vê se tem cabimento ser o maior produtor de mandioca e importar a fécula do Paraná, não é do Maranhão. Não é do Amapá, do Paraná, do outro lado do país. Bom, qual é o detalhe na história? As pessoas querem vender mandioca. Eu digo, gente, nós não temos que vender mandioca. Nós temos que ter uma indústria química que pegue a fécula da mandioca e faça 30
outras coisas né? de alto valor, né, ou agregar valor, Sim. a partir da fécula de mandioca. Eu estou dando um exemplo, que é o exemplo mais básico, né? Mas se você pegar em qualquer coisa, pau rosa, copaíba, patchouli, andiroba, isso é coisa da minha infância, né? Que meu avô usava quando a gente se machucava, né? Arnica, né? Eu me lembro, eu usava arnica. Jucá, tem um tal de jucá que arde também no ferimento. Mas se você pesquisar, tem propriedades ali que você pode usar para, né? Então, assim, a gente fica aí ainda bobeando, vendendo produto in natura ou apenas beneficiado, quando a gente pode ter lá no interior indústrias que transformem e você venda o produto de maior valor a partir daquela matéria-prima, e que aí você pode mandar até de avião, né? Porque o peso é pequeno e o valor é tão alto que compensa. Agregado, né? Então, assim, a revista procura justamente mostrar isso. Olha, o que existe, quais são as oportunidades, porque as pessoas não têm noção, né? Você vai, por exemplo, lá na China, o que o cara sabe de taperebá? Ele acha que você está xingando ele, né? Se eu falar em taperebá lá na China, que falou que quer sair na porrada comigo, é isso? Né? Porque é isso, as pessoas não conhecem. Então a gente tem que mostrar os nossos... e aí nós temos a chamada bioeconomia, né? É uma quantidade enorme de... Por exemplo, tem peixe que tem uma substância... Aquele grude, sapo, né? O grude de peixe, aquele sapo lá que tem... não sei o que é usado lá para medicamento, né? Tem uma espécie de uma peçonha e tal. Então, assim, nós temos uma grande quantidade de possibilidades. Só que para isso, nós temos que começar a trazer recursos, usar o conhecimento que nós já temos, para a gente ver o seguinte, como é que a gente consegue aumentar o padrão de vida da nossa população. Porque aí tem que aumentar o poder aquisitivo. Você pega uma cidade como Paragominas, tem uma discussão, para quem faz essa discussão a um nível mais, que é a questão do emprego de qualidade, né? Isso. Ah, não, tal coisa vai gerar 100 empregos. Mas com qual massa salarial? Salário mínimo? Não vai fazer diferença. Agora, vai gerar 100 empregos, os caras vão ganhar 5 mil cada um, opa, aí já começa a impactar positivamente a economia. Mas para isso precisa saber uma língua, para isso precisa ter um curso universitário, um curso técnico, né? Um tecnológico, para isso, entende? Quer dizer, você precisa ter uma somatória, um ambiente ali, isso, né? No interior, que permita às pessoas não só viverem bem no interior, mas elas trabalharem bem, elas terem emprego de qualidade no interior. Por que o cara que mora no interior tem que ganhar uma merreca? Por que as coisas têm que ser produzidas só no entorno da capital? Eu fiz um estudo sobre os estados do Sul. Se você pegar, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. As indústrias estão em 20. Ali. Concentrado. Santa Catarina, 295 municípios. As indústrias estão onde? Em 17. Concentrado. Paraná, agora escapou, são quase 400. Estão aonde? Em 20 e poucos municípios. Então é isso. Se você pegar no Pará, não é diferente. É meia dúzia de municípios. Aqui é meia dúzia. Isso. No Amazonas não é diferente. Entende? Então a gente pode, e eu acho que a China é uma oportunidade nesse aspecto. Por quê? Porque a China conseguiu desenvolver da maneira como desenvolveu, porque ela levou o desenvolvimento para o interior. Então você tem uma migração enorme rural-urbana, mas você tem um processo de desenvolvimento do interior enorme. Agora eles estão com um programa chamado Vitalização Rural, que é de modernização agrícola e de redução da pobreza, que é já uma etapa superior do que eles vêm fazendo. Mas essa coisa de levar a indústria para o interior, olha a redução de custo que é isso, gente. Vê quanto é que é uma área aqui em Belém. Vai para o interior, o cara pega uma área daquela... Quase de graça. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente começar a olhar a China, não apenas para comércio, mas também olhar o seguinte, bom, o que esses caras fizeram que eles conseguiram... Eu dei uma entrevista esses dias que o título era esse, como é que a China ficou tão rica? Era o título da entrevista, né? Aí eu fui tentando explicar, né? Sim. Digo, olha, é isso, quer dizer, tem planejamento, né? Tem onde eles querem chegar, eles sabem onde eles querem chegar, mas tem uma outra maneira de trabalhar as coisas. Porque na hora que você pega o interior e leva a indústria para o interior,
Você não só fixa as pessoas ali, mas você permite que as pessoas tenham um outro padrão de vida. Porque não é só o trabalho rural, né? Quem diz que interior é só para questão de agropecuária? Você deu um exemplo bom, Paragominas é um exemplo, né? Sim. Tem agropecuária? Tem. Mas tem outras atividades. Sim. Então, essa é uma questão que a gente tem que se desafiar. E eu acho que a China pode nos ensinar muito nesse aspecto. Legal. É isso. Professor, sobre o Instituto Confúcio, ainda há possibilidades também de alunos interessados, né? Não só os que vão para a palestra. Certamente vai ter aluno do Confúcio lá na palestra em Paragominas. O que dá para fazer para movimentar? E quando é que é o ingresso, para as pessoas também saberem? Quando é que podem Bem, ingressar? essa semana agora houve a seleção, na semana passada, né? Tanto na UEPA quanto na Federal. Agora os alunos têm que aguardar até o próximo semestre, onde serão ofertadas novas vagas. E se você for parecido com o Confúcio, não pode? Aí já fura a fila. Não, aí se ele parecer confuso, a gente já manda ele direto para a China, já pra ele visitar a cidade de Natal. É outra história. Obrigado, então, professor Antônio, professor Vladimir. Bacana. Sejam bem-vindos em outras oportunidades também e que a gente possa tê-los novamente, né, Gilvan, para falar de mais negócios, mais oportunidades. É um assunto que não cessa, é um assunto extraordinário. Né? É isso, gente. Obrigado, sucesso na palestra. Com o Instituto Confúcio também foi um prazer enorme ter vocês aqui. É isso aí. Sai, Jan!